Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus, povo do Senhor. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM. Bom dia, paz Senhor Jesus. Para você que está me ouvindo, vai ver depois pelo Facebook ou pelo YouTube. Deus abençoe o seu dia, que essa paz gloriosa, poderosa, bendita, santa esteja conosco mais uma vez nessa manhã, né, Josia? Paz Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, né, para meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. E será uma palavra abençoada para os nossos corações, porque o nosso Deus é bom, ele continua nos alimentando do céu com a sua rica e poderosa palavra. Queridos, que o Senhor Jesus venha falar conosco, né, mais uma vez, que ele sempre fala, que ele não nos deixa enganados, porque ele nunca deixa. Sabe que na palavra da semana passada eu fui embora assim um pouco preocupada. Sempre eu fico, né, nossa, será que eu falei certo? Será que eu peguei pesado, né? Porque eu falei daquela senhora lá de Brasília. E aí, gente do céu, chega durante a semana, o que acontece? Houve uma consagração lá do palácio, lá em Brasília. E o que aconteceu? Bateram tambores e tal. E fizeram todo aquele culto, né? A outros deuses lá. E esta pessoa estava com um vestido vermelho. Na hora que eu vi aquele vestido vermelho, eu falei... me veio, né, a Jezabel aí, está até vestida. Aí, durante a semana, também houve outra notícia, que vão acrescentar as cores vermelho e preto nas cores do logo, né, do logotipo do Brasil agora. Aí eu pensei, certamente que não é para homenagear o Flamengo, né? Esse vermelho e esse preto aí. Essas cores é em adoração a outras coisas, né, Cidinha? Deus abençoe sua vida. Essas cores é em adoração a outra coisa, vermelho e preto. Nós sabemos o que representa, né, no mundo aí espiritual. É guerra, é morte, não é verdade? Mas que Deus nos livre, não é, meus irmãos? Que Deus nos livre dessa influência maligna. Para você, não sei se você acredita, eu acredito que você acredita, que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo nosso natural aqui, certo? Naquele dia lá, nessa consagração que essa Jezabel fez, abriu-se portais espirituais sobre o Brasil. Mas aquele que tem fé em Jesus Cristo, que acredita no poder do sangue dele, está protegido do mal. Não haverá morte, não haverá guerra para você que crê, né? Então agora é tempo de nós orarmos ainda mais, clamarmos ainda mais, que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas para nos guardar disso, porque portais foram abertos. E da onde vem o portal? O portal vem do local do poder. Então os demônios têm toda a autoridade para atuar, porque foi o poder que os habilitou para isso. Igualzinho na história de Jezabel. Quem foi que deu poder para ela fazer as coisas? O rei Acabe. Então ela agiu debaixo de uma autoridade. Foi lícito, foi legalizado a ação dela através do rei. E agora, novamente, através do poder, está legalizado esse portal. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nos cubra com o sangue dele, né? Vamos orar, então. Clamar o sangue de Jesus sobre nós, porque ele nos guarda, ele nos protege. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez neste lugar para proferir a sua palavra com fé, com esperança, ó Deus. Muito obrigado. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor pela oportunidade de vivermos neste tempo, de estarmos vivos aqui, Senhor, para testificar das maravilhas e dos milagres que o Senhor tem feito. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem aberto os olhos do seu povo para ver as coisas. Abre mesmo, coloca colírio do céu nos nossos olhos, para que nós possamos entender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que nós possamos
possamos entender, Senhor, o mundo espiritual, para que nós possamos, meu Deus, nos revestir das suas armaduras, para que nós possamos, Senhor, estar firmes nestes dias maus, diante dos ataques do adversário. Proteja o seu povo, guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor Jesus, guarda-nos debaixo do teu sangue poderoso, porque nesse sangue tem poder, nesse sangue tem poder de nos guardar, de nos livrar de todo mal, de todas as astutas ciladas do adversário. Põe por terra, Senhor, todos os ataques do adversário contra as nossas vidas, contra a vida do seu povo, Pai, que caminha sobre a face da terra, especialmente do Brasil. Ó Deus eterno, nós clamamos por um Deus maior, o Deus que tudo pode. Pai, não permita que o inimigo atue na vida desse país. Em nome de Jesus, vai pondo por terra, vai desbaratando ele, ó Deus, vai manietando esses valentes, que eles vejam que maior é o Senhor, maior é o Senhor, vai tirando todo o poder deles, ó Deus, vai tirando, vai deixando eles indefesos. Em nome de Jesus, nós clamamos diante do Senhor, que o Senhor entre com a sua intervenção e mostre que só o Senhor é Deus, assim como fez Elias, ó Deus, numa oração tão simples, diante de tantos profetas de Baal, profetas de Azera, que foram encomendados, ó Deus, chamados ali por Jezabel, mas o teu servo falou aqui, se o Senhor é Deus em Israel, mostra-te com fogo sobre o altar, ó Deus, e derrama sobre nós a tua presença, mostre que tu és o nosso Deus, que o Senhor não nos abandonou, que nós estamos aqui clamando ao Senhor, e o Senhor vai intervir, ó Pai, no mundo espiritual, e vai desbaratar todo o império das trevas, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai repreendendo todo o mal, todo o vírus, Pai, toda doença, tudo aquilo, Pai, que entristece o seu povo. Vai nos dando graça, nos dando discernimento, nos dando ousadia, Pai, para enfrentar, ó Deus, as astutas ciladas do adversário, em nome de Jesus Cristo. Tende misericórdia, tende piedade de nós, meu Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Eu sei, Senhor, que tem aqueles que não se dobraram a Baal, que não se dobrarão, são os seus remanescentes, são os seus fiéis sobre a terra, e em nome desses que eu falo, Senhor, olhe para nós com teus olhares de misericórdia, Pai, faça com que a misericórdia triunfe sobre o juízo, em nome de Jesus, porque eu sei que tu és um Deus bom, um Deus de amor e de bondade, um Deus que não se agrada, ó Deus, de punir ninguém. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra do mal, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, amados do Senhor. O negócio não é brincadeira, não. O negócio é sério, né? Mas nós estamos aqui para falar que o nosso Deus é maior que tudo, que o nosso Deus pode reverter todas as situações, e que no mundo espiritual está tendo uma batalha, mas ela já é perdida para o lado do mal, porque o bem sempre vai vencer, né? Porque o nosso Deus é o bem, o nosso Deus é a luz, e ele vai brilhar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá. Já que nós estávamos falando daquela senhora, né, na coisa passada, eu estou falando da Jezabel, Josi. Aí, irmãos, então nós vamos lá no livro de Apocalipse hoje, vamos meditar sobre um recado do Senhor, para você não pensar que eu tô doida, para você não pensar que eu tô pegando no pé. Não tô pegando no pé, é porque a Bíblia, ela não é um manual de instrução para nós, né, Josi? Tudo que acontece, irmão, você pode ir na Bíblia que tem uma palavra para responder, você tem uma palavra lá, Jesus já deixou tudo escrito para nos alertar, para nos prevenir, para nos ajudar, para nos encaminhar. Então acontece um negócio, eu já vou para a Bíblia, vou falar, onde é que está isso aqui na Bíblia? Porque está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia, não se engane, não se engane. Aí Jesus me levou no livro de Apocalipse, capítulo 2. Cadê? A igreja de... Cadê a Jezabel aqui no capítulo 2 a igreja de Esmirna, capítulo 2, 8. Aleluia.
Ao anjo, capítulo 2:8. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Quando João foi levado, nós vamos ver no livro de Apocalipse, né? A maioria não gosta de ler esse livro, tem medo de ler esse livro e tal, mas não se preocupe, é a palavra do Senhor. Bom dia, Mônica, bom dia, Deus abençoe. É a palavra do Senhor, não precisa ter medo do livro. Você sabia que o livro de Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais retrata o Velho Testamento, né? É que tem mais referências, inclusive a referência que nós vamos ter agora. E é Jesus que está falando, né? Então, como que se deu o contexto? João, ele foi para lá, porque já que ele não morria, né? Que Jesus tinha uma palavra sobre ele e ele não morria. Conta a história que jogaram João, o apóstolo João, num tacho de óleo ardente. E ele não morreu. Porque Jesus tinha feito uma palavra para ele lá atrás, que ele não morreria como os outros, que morreram todos martirizados, né? E ele não. Então tentavam, não matavam. Então colocaram ele na ilha de Patmos, uma ilha que colocava os presos lá, né? Não tinha o que fazer com os presos, mandava para essa ilha. E foi nessa ilha, João já velho, que ele teve essa revelação de Jesus. Jesus apareceu para ele, numa visão. Não sei se ele foi para o céu, se o céu desceu até ele, não sei. A única coisa que eu sei foi que João teve uma visão de Jesus. Então vamos começar lá no capítulo 1 primeiro, só para você ver o que João viu, ó. Eu, João, capítulo 1:9, Josi. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês? Escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força do resplendor. Quando eu vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Glória a Deus. João teve essa revelação maravilhosa de Jesus. Esse João é aquele João que recostava o peito no... Pai, Senhor, irmã Rosângela! Recostava o peito recostava o rosto no peito de Jesus, amigo de Jesus, íntimo de Jesus. Na hora que ele viu Jesus como Jesus estava, ele nem reconheceu Jesus, porque ele viu Jesus ressuscitado como Rei da Glória. E diante dessa visão ele caiu morto. E Jesus teve que ressuscitar ele ali. Fala: Calma, João, sou eu. Então, irmãos, eu quero só abrir um parênteses aqui. Hoje em dia tá uma história, Josi, depois eu quero até que você veja aí. Músicas que tratem Jesus como você, não quero que ponha. Eu acho um desrespeito. Porque Jesus não é você, ele é o Senhor. Quando João, que era amigo do peito de Jesus, viu Jesus do jeito que ele estava agora, ressuscitado, rei eterno, ele caiu como morto. Tamanha foi a presença de Jesus. Jesus teve que levantar João, ressuscitá-lo novamente. E aí nós aqui vamos achando que Jesus, eu posso chamar Jesus de você? Ah, gente, eu não consigo ouvir. Não me desce. Não me desce. Quando o negócio não me desce, eu tô certa. Jesus já me falou. Sou eu que te aviso das coisas. Não gosto. Sabe o que acontece? Acontece que nem uma cena ridícula que nós vimos outro dia. Aquele
de 9 dedos que está lá em Brasília, diante de uma imagem de Jesus crucificado, uma obra de arte, que tem até uma história de um roubo dessa obra, que agora a obra apareceu, né? Ele, diante daquela imagem, olhando para o Senhor crucificado ali, falou assim: ah, eu voltei, agora você vai voltar também. Como se ele fosse o condutor de Jesus. Não, gente, olha, não sei se você entendeu o que eu falei, mas como é que pode um homem real, simples, mortal, cachaceiro, aliás, falar para Jesus: eu voltei, agora eu vou te levar lá de novo? Ah, gente, pelo amor de Deus, olha a visão do amigo de Jesus. O amigo de Jesus, quando viu o Senhor na sua glória, caiu como morto. Quando ele viu aquele esplendor daquela figura poderosa diante dele. Então, menos, né? Menos. Jesus é Senhor, Ele é o Rei da Glória. Nós devemos a Ele toda adoração, todo louvor, toda a nossa reverência e todo nosso respeito para Ele. E chamá-lo de você, ou olhar para aquela figura dele ali e falar: eu voltei, agora você vai voltar também. Aí é demais, né, irmãos? O nosso Jesus é quem nos conduz. Oh, aleluia. Mas amém, né? Cada um com a sua fé, cada um vê Jesus do seu jeito. Eu tô falando aqui o que eu acho, né? Amém? Então ele teve essa visão. João teve essa visão. E Jesus já era por volta do ano 90, depois dele, né? As igrejas já estavam tendo problema, para você ver, né? Imagina hoje, depois de 2000 anos, o que nós não temos de problema no meio da cristandade. Mas amém. Ele teve essa visão e Jesus revelou para ele muitas coisas. Começou o livro revelando para ele as cartas que era para ele levar para as igrejas nestes lugares, certo? É como se Jesus enviasse uma carta para a igreja de Oroeste. Não sei quem é o representante oficial daqui, mas naquele tempo só tinha uma igreja, né? Então ele pôde mandar para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, né? Que estava ali naquela cidade. Cada cidade tinha o seu problema, a sua característica. E Jesus sempre alertando para os problemas que as igrejas tinham. Elogiava num ponto bom e depois falava do problema que a igreja estava tendo. E olha só, o que é que Jesus vai falar na igreja de Tiatira? Igreja de Tiatira, agora que eu... Igreja de Tiatira, capítulo 2, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. Ou seja, eu tô te vendo. Os meus olhos são como chama de fogo. Sorria, você está sendo filmado por uma câmera poderosa, potente, que é como chama de fogo. Nada está oculto diante dos olhos do nosso Deus. Ele tem os olhos como chama de fogo, então ele vê tudo. Ele vê tudo. Você pensa que é no Big Brother que você vê? Jesus vê tudo. É um Big Brother a céu aberto aqui nos olhos de Jesus. Não há nada escondido diante dos olhos dele, né? E os pés como latão reluzente. Essa figura dos pés como latão reluzente significa o juízo de Deus, sabia? Porque bronze fala de juízo. Então, ele traz juízo. Os pés dele é para pisar, trazendo juízo sobre a terra. Eu conheço as tuas obras. Olha o que Jesus fala para o pessoal dessa igreja, na cidade de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha, vocês melhoraram. Eu tô vendo isso. Os meus olhos, como chama de fogo, vê tudo que vocês estão fazendo. Vocês têm amor pela obra. Vocês têm trabalho, né? O serviço é o trabalhar na obra. Vocês têm fé, vocês têm paciência. Olha, vocês estão melhorando a cada dia. Mas, tenho contra ti que toleras Jezabel. Sou eu que estou falando? Jesus está falando. Vocês toleram Jezabel. Quem era essa mulher? Mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu tenho contra ti, vocês estão tolerando no meio de vocês. Oh, Senhor, mas é
amor, Senhor, é o amor. Mas Jesus está falando o quê? Não tolere esta mulher. Não quero que ela fique no meio de vocês. Mas eu tenho certeza que se Jesus chegasse hoje para falar numa igreja que era para tirar Jezabel do meio da igreja, ele seria expulso da igreja. Porque iam falar, mas aqui, Senhor, é o amor. Nós não podemos. Você está entendendo? Jesus sabia todinha a obra daquele povo da cidade de Tiatira. E tem um detalhe na cidade de Tiatira muito, muito interessante. A cidade era organizada tipo em sindicatos. Era o que nós podemos ver hoje nos sindicatos. Cada qual no seu trabalho tinha lá a sua associação. E os donos dessas empresas obrigavam os empregados a irem nas festas que o sindicato promovia, de adoração aos deuses pagãos. E nós sabemos como é que o povo na antiguidade adorava os deuses pagãos. Como? Carnaval é fichinha, perto das festas de adoração daqueles deuses naquele tempo. Além de comer as comidas sacrificadas, consagradas, né, aos deuses ali naquelas festas, as festas também eram regadas a muita bebida e muito sexo livre, porque era assim que eles adoravam os deuses deles. Meus irmãos, eu acho que eu já falei, mas faz tempo. Esse modelo de sociedade que nós conhecemos, de um povo que teme a Deus, de um povo que quer família, que casa, que tem seus filhos, que procura, né, que procura com muita força, com muita vontade de viver, assim, bem, é um modelo de sociedade que quem trouxe para o mundo foi o cristianismo. Porque antes, nós estamos vendo aqui, aonde as igrejas estavam, elas estavam no meio de uma sociedade totalmente idólatra, que não conhecia o Deus de Israel, que adoravam os seus deuses. E cada um daqueles deuses exigia um sacrifício pior que o outro. Tinha deuses que exigiam sacrifício de criança, o tal do deus Moloque. Por isso, até hoje, muita gente fala que não pode chamar os meninos de moleque. Ah, os moleques, porque vem dessa palavra Moloque aí. Tinha deuses que eram os deuses da fertilidade da plantação. Como é que se adorava esse Deus para que ele enviasse a chuva para a plantação ser bem verdinha lá, produzir bastante? Fazendo muito sexo diante do altar desses deuses. Então estava lá, tipo aqui, né, em Oroeste. Tá lá o templo na igreja, a igreja central, aquele templo grandão, que era dos deuses, e eles iam para a praça, na frente do templo, fazer sexo para que aquele Deus respondesse com chuva. Era assim. Então a gente pensa, Josi, que a nossa vida sempre foi assim. Mas não foi assim. Era diferente. E onde o cristão chegou para pregar a palavra de Deus, esse povo se convertia. Você lembra da história que eu contei da Jezabel e do profeta Elias? Sabe por que Elias falou, durante 3 anos e meio não vai chover? Porque a Jezabel era uma idólatra que levava o povo a prostituir-se na frente do templo que ela tinha construído dentro de Israel para os deuses dela. Porque na época das colheitas, na época que precisava chover, o povo tinha que ir lá fazer sexo bastante para agradar aquele Deus, para que ele enviasse chuva. Então, aleluia! Estou lembrando da coisa que eu orei aqui. Então, Elias chegou e falou assim, não vai chover durante 3 anos e meio. Ela ficou lá cultuando o Deus dela, com o povo, fazendo sexo, mas não chovia. Porque Deus é maior. Porque o profeta do Senhor tinha profetizado que não ia chover. Então, depois, ela quis morrer, ela quis matar Elias. Ela quis matar. Por quê? Porque ele desafiou o Deus dela. Não choveu. Eles podiam ficar fazendo sexo na frente do templo do Deus lá, Deus Dagon, Deus Milcom, Deus não sei das quantas. O que quiser, Deus não mandaria chuva, porque o profeta tinha falado, né?
Por isso que depois ele faz aquela oração: Deus, se tu és Deus, responde isso aqui. Porque eu estou aqui com 850 profetas dos outros deuses e eu quero que o Senhor responda. E Deus respondeu a oração do servo, né? E eu creio que Deus tenha respondido a mim aqui, como nada que eu sou, mas eu sou de Deus, eu creio nisso. E que o Senhor vai responder, né, Cidinha? O Senhor vai responder lá em Brasília, vai anular todos os atos de Satanás, principalmente no Palácio da Alvorada, onde é a residência dos dois, né, do casal lá, dos bonitos. Vai anular em nome de Jesus, eu creio nisso. Não vai ter poder. Está decretado que eles serão envergonhados. Mas voltando aqui, então, a cidade de Tiatira, ela vivia nisso. Então, o povo, imagina os crentes, para ser crente nesse lugar, que o teu patrão manda você ir para uma festa dessas, dos deuses. Eles não iam, eles sofriam muito. Por isso que Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você está se negando a participar disso. Eu sei que você está tendo prejuízos para participar disso. Às vezes ele podia ser até demitido, porque ele não queria mais trabalhar naquela firma, né? Que obrigasse ele a ir para aquela festa. Não teve um movimento aí que quem não fizesse tal determinada coisa aí não podia trabalhar, né? Sempre aconteceu, irmãos. Nada, o sábio Salomão sempre fala, né? Na palavra, não há nada de novo debaixo do sol. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, porque não era fácil para eles viverem nessa cidade. Eles iam perder os empregos deles. Mas Jesus está falando, as tuas obras, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. Você está sendo colocado à prova para ser um crente no meio de um lugar desse. Mas você está tolerando essa mulher aí. O que essa mulher faz? O que a Jezabel faz? Faz o povo ir lá para a festa. Fala para o povo, não tem nada a ver, pode ir sim. O que tem? E Jesus não está falando, não, irmãos. É Jesus que está falando para a igreja. Mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O povo estava ali, dentro da igreja, se apartando do mal, não participando das obras infrutíferas das trevas. Mas tinha essa mulher dentro da igreja, essa Jezabel, que é um espírito que atua, né, dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, falando assim, não tem nada a ver não, pode ir. Pode comer, pode ir lá naquela festa, pode se prostituir na frente do templo, amanhã você volta. Pode ir para o carnaval, que o carnaval nada mais é do que um culto de adoração a esses deuses. É a mesma coisa que Jesus está falando, que tem gente que vai lá e depois vai para a igreja, e a igreja está aceitando. E Jesus está falando, não tolere isso. Não é para você tolerar isso no meio do povo. O povo tem que ser santificado, o povo tem que ser separado. Sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra. É Jesus que está falando. Não é para tolerar. É essa pessoa dentro da igreja que fica com essa história de não tem nada a ver, pode fazer o que você quiser, que Jesus só quer o teu coração. Jesus está falando para aquela igreja que sofria, irmãos. Não era fácil ser crente nesse tempo, não. Eles estavam perdendo empregos. Jesus sabe. Aí ele está falando, eu não quero que vocês tolerem ela. Mas Jesus e o amor? E aquele Jesus hippie, paz e amor que a gente conhece por aí? Cadê ele, irmãos? Cadê ele? Cadê? Nós vamos falar mais sobre esse Jesus que você não conhece. E olha o que Jesus fala. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Jesus está falando. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
Meu Deus, Jesus, o Senhor está amaldiçoando a mulher. Não, Jesus, não pode, Senhor. O Senhor é amor. Eu aprendi. É ele que está falando. É o Senhor, o dono da igreja, que está falando que deu tempo para essa mulher se arrepender do pecado dela. Mas ela não quis, o coração dela endureceu. E que é que Jesus está falando para ela? Eu vou pôr ela numa cama. Vai adoecer. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. Não só com ela Jesus está tratando, mas com todos os que deram ouvidos a esta mulher. Quem é essa mulher? É a mulher que leva o povo de Deus a se voltar para outros deuses. É uma mulher que influencia o povo a se prostituir. No dia, eu falei aqui já, no dia da posse, lá em 1º de janeiro, tinha pastores lá. Tinha. Cantores evangélicos. Ela já está influenciando. Mas o que vai vir para ela? Escreve o que eu estou falando. Marca bem esse dia. Eis que porei ela numa cama. Sou eu que estou falando, é o Jesus. Ferirei de morte os seus filhos. Ela não tem filhos, a pessoa lá, mas tem gente que ela deve considerar como filhos. Deve ser os cachorros que ela considera os filhos. Depois você me conta o que vai acontecer lá. Mas vai acontecer. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão quem eu sou. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Para Jesus mostrar quem ele é. Para que todos saibam quem ele é. Chegou o tempo do Senhor mostrar quem ele é para os cegos que não veem. Para aqueles que foram enganados e que gostam do engano também, né? Que Paulo fala que nos últimos tempos as pessoas amontoariam para si doutores segundo as suas concupiscências. Ou seja, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Você vai me ouvir falando isso aqui, você não quer me ouvir? Você vai para um outro lugar que vai falar, Jesus te ama, ele quer você que seja feliz, você pode fazer o que você quiser, porque ele é amor. Você pode viver no teu pecado. Tudo bem. Está escrito na Bíblia que as pessoas ajuntariam para si doutores segundo as suas concupiscências. Você queria ouvir gente que estuda a Bíblia e que fala aquilo que você quer ouvir, que está errado. Amém. Mas eu tô aqui para falar a palavra de Deus. Eu tô lendo, irmãos. Eu tô lendo. Só tô lendo. Não tá falando nada demais. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer governar? Você quer reinar? Você quer ser feliz com Jesus no milênio? Na eternidade? Seja fiel agora. Seja fiel agora. Não tolere Jezabel na tua vida. Não tolere quem te dá má conselho. Não ouça aqueles que só falam coisas que você gosta de ouvir, prazerosas para você. Não tolere. Jesus está falando, tira esta mulher daí. Eu não quero ela aí. Ensinando coisas que os meus... Está colocando pedra de tropeço para os meus filhos. Tira ela. Não é para ela ficar.
ensinando coisas erradas. Tira. Eu tenho contra você que você está tolerando. E era um povo fiel. Eu não seria crente em Tiatira, irmãos. Eu estou sendo muito crente aqui. Pensa que eu não tenho noção da realidade que me cerca? Eu estou sendo muito crente aqui. No Brasil, enquanto nós temos essa liberdade, enquanto eu posso fazer o que eu quero. Mas será que eu seria crente lá em Tiatira? Colocando meu emprego à prova? No meio daquele povo idólatra? Será que eu seria tão firme assim como eu sou? E Jesus sabe. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que você tolera esta mulher aí. Não quero. Tira ela. Eu mesmo vou tirar, né? Jesus está falando aqui, ó. Ele mesmo vai pôr ela numa cama, vai fazer todo mundo sofrer, vai ferir de morte os seus filhos, para que todos saibam que ele é Deus. Bom dia, irmã Moza, graça e paz, minha querida, Deus abençoe. Estamos aqui falando da Jezabel de novo neste programa de hoje. Então, irmãos, é isso. Quem induz o povo de Deus a erro vai ter uma consequência muito grande. Não pode. E essa história de induzir o povo de Deus, principalmente para o pecado sexual, vem desde Balaão. Você lembra da história de Balaão? Ele tentou amaldiçoar, ele não conseguiu. As maldições dele se transformavam em bênção. Aí depois, o que ele falou para o rei Balaque? Falou, você quer vencer esse povo? Você tem que fazer eles pecar. Porque na hora que eles pecarem, o Deus deles não pode defendê-los de mim. Faz eles pecarem, que aí você vai vencê-los. Como foi que Balaque fez o povo de Israel pecar? Colocou mulheres bonitas lá na beira do acampamento de Israel, para que os homens de Israel se prostituíssem com aquelas mulheres. No que eles foram se prostituir, uma praga entrou, houve morte, destruição do povo. Essa história sexual, ela é muito séria, e é ela que derruba o povo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Então o Senhor está falando para nós nessa manhã, não tolere, não faça aliança. E eu vou te falar uma coisa, né? No dia lá, 30 de outubro, fizemos uma aliança com as trevas, com esse tipo de gente que consagra lá o palácio do governo ao que nós, pela Bíblia, chamamos de demônios. Essa live vai cair fora de Jezabel, né, irmão moço? Fora de Jezabel. Mas, irmãos, a aliança tá feita. Não tá pegando rádio? Eita. A aliança tá feita. E agora? Agora é só o sangue de Jesus que vai nos proteger dessa aliança maldita feita lá. Mas Deus vai cobrar daqueles que estão se aliançando com Jezabel. Daqueles que estão achando que tudo bem. Tudo bem. Só que a palavra do Senhor está falando hoje para nós, não tolere Jezabel. Não é para a igreja, para o povo de Deus se envolver com isso. Não é para tolerar, não. É fora Jezabel, né, irmã moça? Deixa ela para lá. Condene as obras infrutíferas das trevas. Que a palavra de Deus fala isso, é o apóstolo Paulo que fala sobre isso. Condenai as obras infrutíferas das trevas. E eu estou aqui hoje condenando, repreendendo. Queria ter o poder de Elias, né? Para repreender aqueles profetas de Baal lá de Brasília e clamar, Senhor, mostra-te que tu és Deus nessa terra. Desce fogo do céu sobre nós, consuma o nosso altar, aleluia, nossa oferta, mostra-te, faz a diferença. Ainda que para isso nós tenhamos que fugir como Elias fugiu. Mas o Senhor nunca nos desamparará, o Senhor nunca nos deixará, Ele cuidará de nós como Ele cuidou do profeta dele, né? Amados, não é brincadeira, e o Senhor está falando para nós não aceitarmos Jezabel.
tá? Não é uma questão de ser chato, de ser dura, de ser isso e aquilo. É uma questão de ler a Bíblia e falar pra você. Tá escrito aqui, ó, Jesus falou, não tolera ela. É esse espírito que envolve as pessoas e que levam as pessoas ao pecado. É esse espírito que permeia o povo de Deus e que induz o povo de Deus a pecar, a buscar outros deuses, a ser prostitutos. E Deus não aceita isso. Deus não aceita. Deus não aceita. E quem está junto com ela vai pagar. O Senhor deu tempo. Ele dá tempo para que se arrependa da sua fornicação. Mas ela não se arrependeu. Aquela lá de Brasília está afrontando. Irmãos, escreve o que vai acontecer. Pode escrever. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Porém, numa cama. E os que com ela adulteram, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A parte da igreja que está envolvida, que fala que tudo bem, que a gente tem que aceitar, que a gente tem que ser tolerante. E Jesus está falando aqui, ó, eu tenho contra ti que você tolera. Mas Jesus, e o politicamente correto, que nós temos que ser tolerantes. Repreenda. Jesus está falando aqui para a igreja, não é para você tolerar, não. Essa história de ser tolerante, politicamente correto, não é bíblico. Aleluia! Aleluia! Permaneça firme. Ser crente agora tá fácil ainda. Tá fácil ainda. O povo de Tiatira aqui, ó, sofria nessa cidade para servir a Deus. Não era fácil. E Jesus vê todo o bem que eles fazem, mas ele não passa a mão na cabeça do erro de ninguém. Você acha? Eu tô vendo uma igreja que sei do teu amor, sei do teu serviço, sei da tua fé, da tua paciência, sei que hoje você é melhor que antes. Você acha que eu ia falar, não, Senhor, coitados, deixa eles, olha, eles já são tão bons. Mas com Jesus, é sim, sim, não, não. Apesar de todo o bem que eles estavam fazendo, eles ainda têm esse problema dentro da igreja. Estava tolerando Jezabel. Não é para tolerar, é para repreender. E repreenda mesmo toda a força, toda a fé que você tem. Que o sangue de Jesus nos proteja nesses dias. Porque o Brasil foi consagrado. Saiu de lá do centro do poder essa consagração. Então, meus irmãos, só o sangue de Jesus para nos guardar. Clame que ele te guarde. Porque essa influência dessa potestade vai operar no país. Vai operar no país. Já teve profecia a respeito disso, né? Que a violência e a depravação sexual ia aumentar, assim, absurdamente no Brasil. Mas por quê? Por causa dessa influência espiritual que foi legalizada, esse portal legalizado no Brasil. Quer transformar o Brasil naquilo que era a Roma antiga, a Grécia antiga, os povos antigos? Não, essa terra é de Jesus. Não vai ser transformada. Só que só não vai ser se nós nos posicionarmos. Nós não aceitarmos, condenarmos, orarmos, buscarmos a Deus, pedirmos misericórdia para que esta influência não recaia sobre nós. Porque uma coisa eu te digo, onde tiver uma brecha, uma porta aberta na tua vida, esse mal vai entrar. Só que nós temos um antídoto para isso. O sangue poderoso de Jesus. O sangue poderoso de Jesus, né? Preste atenção no próximo carnaval. O que vai acontecer? Aí vocês me dirão se eu estou certo ou se eu estou errada. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, né? Então, que o Senhor venha nos guardar poderosamente de todo mal, de toda influência de Jezabel nas nossas vidas. Que ela vai para lá, que o Senhor põe ela numa cama, que ela pare com essas influências, porque isso está ficando feio. Está ficando chato e nós vamos clamar ao nosso Deus e o inimigo será envergonhado em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que o Senhor abençoe teu coração, tua vida, te mantenha firme, que o sangue poderoso de Jesus esteja sobre você, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que esteja nos guardando, nos protegendo dessas ciladas, Pai, em nome de Jesus. Guarda o seu povo, proteja-nos debaixo das tuas asas. Mais uma vez eu te peço, responda, ó Deus, nesse país com fogo e não permita, Pai, que Satanás venha nos cirandar em nome de Jesus. Eu sei que ele pede a nossa vida, a nossa alma para ti, mas eu creio que a mão poderosa do Salvador, a mão furada está sobre nós, o sangue de Jesus está sobre nós e o Senhor não permitirá que sejamos cirandados, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da rádio, fica aí com os louvores que a Josi preparou e até segunda-feira que vem, querendo Deus. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.